Fala brothers, fala sister, tudo bem? Já faz um tempo que eu não apareço, mas agora nós voltamos e voltamos com tudo. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um detalhamento no Fusion 360 a partir dessa peça aqui. Inclusive tem um link para você baixar ela, então aproveita, já abre no Fusion e aí, vamos para cima, tamo junto! Quando nós trabalhamos com detalhamento dentro do Fusion, o importante é que você tenha já aberto a montagem, ou a animação, ou até mesmo a peça que você vai detalhar. No nosso caso aqui, nós temos uma peça que eu desenhei rapidamente aqui para a gente poder trabalhar junto esse conhecimento. E aí você vai observar o seguinte, dentro do Fusion nós temos 3 lugares para poder criar o detalhamento. Sendo o primeiro, vamos clicar aqui, ó, em cima do nome flange perfurada. Se eu apertar o botão direito, vai aparecer uma opção chamada Criar Desenho. Então, essa é a primeira. A segunda opção é se você vir aqui em cima, ó, no menu de acesso rápido, e você clicar aqui em Arquivo, você vai encontrar a segunda, ó, Novo Desenho, onde ele vai te mostrar 2 opções, do projeto e a partir da animação. E o mais comum, e geralmente você mais vai encontrar pessoas falando sobre esse modo, e até porque se torna mais rápido também, é você clicar aqui, ó, alterar área de trabalho e você clicar em desenho. E agora sim, você pode selecionar do projeto ou a partir da animação. O que seria isso, professor? Do projeto é quando você trabalha com uma peça diretamente ou quando você trabalha com alguma vista explodida e aí você quer jogar na folha. Então, nesse caso aqui, nós iremos selecionar do projeto. A partir disso, você vai notar que ele mostra aqui a primeira opção, que é o conteúdo. Nós temos várias possibilidades, sendo elas, ou melhor, acho que eu exagerei um pouquinho, nós temos 3 possibilidades, sendo elas montagem completa, é quando você tem arquivos de montagem ou quando você tem vários corpos dentro do mesmo desenho, e não se tratando diretamente de uma montagem. Somente visível, que é quando nós temos a peça aqui, ou selecionar, que aí você vai, procura a peça e faz o detalhamento dela. No nosso caso aqui, eu vou trabalhar com somente visível, então já está selecionado. Aí ele vai mostrar aqui, criar o desenho a partir de uma nova folha do zero, ou se eu quero pegar algum modelo que eu já criei. E no nosso caso, ele bate aqui ó, em modelo, eu não criei nenhum modelo. Então eu vou trabalhar do zero para você ver como seria aí no seu computador, beleza? Em seguida, a norma ISO, unidades milímetro. Aqui no tamanho de folha, como você pode ver, nós temos A4, A3, A2, A1 e A0, que geralmente é o padrão para o desenho técnico, na metal mecânica. E para essa peça aqui eu vou escolher o A3 mesmo, vou deixar nessa condição e vou clicar em OK. Você vai notar que vai aparecer uma janela, como essa que apareceu aqui. Essa janela significa que, ao longo do desenho que foi criado, eu trabalhei com superfícies, trabalhei com corpos, e de repente eu tirei a visibilidade desse corpo. E ele está falando isso para mim. E tudo bem, não precisa incluir ele no desenho. Assim que ele entrar na janela do detalhamento, você vai observar que ele já criou um padrão de folha, e isso é possível mudar, você consegue mudar esse padrão, mas para isso precisaríamos de um tempo para poder aplicar esse conhecimento. Mais diretamente, ele abre uma janela chamada vista de desenho, que é essa daqui ao lado, e também ele já deixa uma vista principal, que geralmente é a vista frontal, já travada aqui no nosso mouse, para que você selecione onde você quer esse desenho primeiramente. Vamos olhar aqui ó, algumas condições. Em primeiro momento, nós temos aqui a orientação. E nessa orientação, nós podemos escolher várias posições relativas ao que nós desenhamos. Então eu posso clicar em direita, ele mudou a vista. Eu posso clicar em superior, ele mudou a vista. Isto você que vai determinar. Geralmente a vista principal, a primeira colocada é a frontal. Então eu vou deixar na frontal aqui, que é a que nós já queremos. Outra opção que nós temos é o estilo. E o estilo vai muito do que você precisa mostrar. Nós temos aqui as arestas visíveis. Então, somente as linhas visíveis vão aparecer. Em segundo, nós temos arestas visíveis e ocultas. Depois, arestas visíveis sombreadas, que é quando ele aparece com a cor que foi feita no desenho. Por exemplo, por mais que aqui no mouse ele esteja colorido, não necessariamente ele vai ficar, porque a seleção que está ali no estilo é a primeira.
E a primeira é o desenho preto e branco, como está mostrando, e somente as arestas visíveis. E nós podemos também colocar o sombreado com arestas ocultas, que é justamente ele pintado, como é no 3D, e também mostrando as linhas ocultas e as linhas visíveis. Geralmente, as duas opções de sombreado são utilizadas em vista isométrica. No desenho padrão não é comum usar no desenho técnico, mas de qualquer forma é um aprendizado em relação à ferramenta, beleza? Em seguida, nós temos aqui a escala, e a escala é só você clicar nela e editar. De repente você quer colocar lá, eu quero uma escala de 2 pontos, 1, 2 por 1. Olha lá, ele já aumentou gigantescamente. Putz, eu não quero. Eu quero trabalhar dentro da norma, porque eu não lembro quais são as escalas. Aí você clica nesses 3 pontinhos. E aí você vai encontrar várias opções para trabalhar aqui, beleza? Eu vou deixar em 1 por 1 rapidamente. Então, 1 por 1, belezinha. Depois nós temos aqui arestas tangentes. Esse daqui eu vou precisar te mostrar na prática. Então, eu vou clicar aqui, ó, onde eu quero a minha peça. Eu quero ela aqui, beleza? Se você for observar, aparentemente não dá para ter noção nenhuma. Então eu vou dar um OK, ele vai criar o desenho. Aqui é legal já você observar algumas coisas. Você percebe que algumas linhas sumiram? Exatamente, ó, tinha umas linhas aqui que são as linhas de raio, ou também conhecida como linhas de tangente. Quando nós vamos inserir um desenho na folha, você precisa se atentar se essa opção está selecionada, porque pode dar uma má impressão do desenho. Então eu vou clicar 2 vezes, note que ele volta, então isso já é um aprendizado legal aí. Em seguida, você vai ver aqui, ó, arestas tangentes. Tem o modo encurtado e tem o modo comprimento total. O que são esses dois? Ó, esse daqui, vamos ver se tem algum exemplo. Eu acho que não vai ter nenhum exemplo para a gente pegar do modo encurtado. Já não mudou nada. Mas o encurtado, vou pegar um outro exemplo. Olha, essa peça aqui, se nós clicarmos 2 vezes na vista principal, você vai observar que ela está com as linhas de tangência desativadas. Mas quando eu clico no comprimento total para ativar então essas linhas de tangências, automaticamente ele mostra ela de forma contínua. E isso aqui é o padrão que geralmente nós vamos utilizar e que inclusive no vídeo daqui em diante eu vou estar utilizando essa opção. Mas quando nós clicamos no modo encurtado, você vai observar que tem essa diferença entre a ligação entre o raio e uma linha, por exemplo. Até se tivesse uma parede, uma aresta, ele também não chega a encostar completamente. Então essa é a diferença de um modo encurtado para o modo comprimento total, beleza? Então bora voltar lá. Agora nós temos aqui arestas de interferência, arestas de roscas. Se você não quiser deixar selecionado, não precisa. Essa peça aqui não tem, então não vai fazer diferença se você deixar ativado ou não. Mas se a peça tiver roscas, deixa ativado, porque senão não vai parecer que é rosca, tá? E isso pode confundir, toma cuidado. Depois nós temos a marcação de centro automática, isso é muito bom. E aí você escolhe onde você quer. Então, por exemplo, aqui é uma coisa que eu pego muito no pé dos alunos, e eu falo sempre assim, ó, quando for desenhar, desenhe usando as ferramentas corretas, para que o software entenda corretamente o que você quer. Já que futuramente vocês vão usar ferramentas de detalhamento que vão pedir informações das ferramentas que você usou no 3D. Pode ter ficado um pouco confuso, mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos desenhando no 3D, de acordo com o que você usar de ferramenta, tipo assim, furo, usando o comando de furação, não utilizando o extrude para isso, mas se usar de uma forma mais aplicada, usar arredondamentos, tudo corretinho ali, fica fácil de quando vocês forem selecionar a marcação de centro, fica muito rápida. Então, se eu clicar aqui, ó, em furações, se eu clicar aqui, por exemplo, cortes estudados, ó, ele já vai reconhecer. Se tiver raios, aqui não vai ter raios. Pelo menos não nessa... tem, verdade. Então, assim, vai facilitando, entendeu? Com isso, você pode escolher qual é o raio mínimo e o raio máximo que você quer abordar dentro do detalhamento ali, para que ele coloque a linha de centro. Feito isso, eu vou dar um fechar aqui, e aí nós podemos colocar outras vistas. Vamos imaginar que você quer colocar, por exemplo, uma vista lateral, porque esse desenho precisa, e também uma vista isométrica. Nós podemos fazer o seguinte, ó, aqui em vista projetada, eu clico nele, só de clicar na vista principal, automaticamente, ó, cliquei, onde eu colocar o meu mouse, ele vai determinar que é aquela vista. E aí, por exemplo, eu quero uma vista aqui, ó. Perfeito. Agora, se eu andar na diagonal, ó,
ele vai criar uma vista isométrica. Então eu vou clicar aqui também e depois vou clicar nesse certinho aqui, ó. Ó que legal, perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar nela, ó, arrasto para cá. De repente você fala assim, professor, ficou muito confuso, vai me atrapalhar. Então vamos diminuir a escala. Então, ó, clico 2 vezes, venho aqui, ó, diminuo a escala. Eu vou colocar, por exemplo, 1:2. Vou deixar ele colorido, sombreado e fechar. Olha que legal. Ficou uma pecinha já interessante. E aí, se você quiser, de repente, mudar, colocar uma vista isométrica de outra posição, é só você selecionar uma outra vista que você queira. Se de repente você precisar de alguma informação que não está diretamente aqui, você pode colocar o desenho fora aqui, ó, e tratar ele fora. Não tem problema. Em seguida, olha lá, hein? Em seguida, nós iremos fazer uma linha de corte. Então, vamos imaginar, vou deixar ele aqui mais ou menos, vamos imaginar que nós queremos fazer um corte nessa peça. Para isso, nós vamos vir aqui, ó, em vista de corte, aqui na terceira ou quarta, clico lá, vou até a vista que eu quero cortar, então, eu quero cortar essa vista aqui. Então, show de bola. Clico na vista, opa, ai. Em seguida, você vai direcionar o mouse. Então, aqui é uma questão assim, ó, se eu quiser que ele fique correto assim, ó, em relação ao centro desse furo, então, de preferência, coloca o mouse sobre o furo, não clica, é só para o software entender a referência que você quer. Aí eu vou subir o mouse, ó, subo o mouse, aí perfeito, ó, veja a distância que eu quero, cliquei, vou até o outro lado, eu quero um corte total aqui, ó, perfeito, é só clicar, ou se você quiser aqui, ó, quero um corte com desvio, por exemplo, eu clico aqui no meio e continuo. Então, de repente, eu quero um corte com desvio aqui, ó. Eu poderia clicar aqui também, beleza? Então, essa é uma condição. Vou dar um ESC, vou fazer de novo para você ver, ó. Vista de corte. Então, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Clico na vista, posiciono o mouse só para pegar a referência, ó. Clicou, vou descer aqui embaixo e clico aqui também. Depois de ter feito isso, você pode dar um Enter ou clicar nesse certinho aqui, ó. Confirmou. Professor, e agora? Agora a gente vai definir onde vai ficar a vista, se ela vai ficar em um lado ou no outro. Não daria para pôr embaixo, até porque o corte não foi feito nesse sentido, mas então eu vou deixar ele aqui. Só vou clicar na tela. Cliquei, confirmei onde ele vai ficar, aí nós começamos então a olhar a vista de desenho ao lado. E para isso, a única coisa que vai mudar, literalmente, é essa opção aqui embaixo, ó, porque o resto você já viu tudo. Então, essa opção aqui embaixo é que vai mudar para nós. Então, por exemplo, ó, profundidade, nós podemos escolher o completo, nós podemos escolher o fatia, que seria um corte por seção, ou nós podemos escolher a distância. Então, a partir dessa linha de corte, ele vai selecionar uma distância que nós iremos determinar e vai cortar a partir dali. Para nós, nesse momento, completo é o ideal e assim eu vou dar um OK. Olha que legal. Então, nós fizemos aqui um corte. Posso pegar esse texto aqui e mudar a direção, de repente, se você achar melhor. Ó, perfeito. Ao fazer isso, vou dar uma organizadinha aqui, ó. Ao fazer isso, você vai notar que nós temos aqui alguns detalhes e, de repente, eu quero mostrar esse detalhe na minha peça. Então, nós podemos fazer da seguinte forma. Se eu quiser, por exemplo, criar um detalhe aqui para mostrar melhor o furo, alguma representação, eu posso vir aqui em vista de detalhe, vou até o ponto que eu quero. Primeiramente, eu vou selecionar a vista que eu quero aplicar e, em segundo, eu vou colocar o mouse no centro do elemento que eu quero promover o detalhe. Então, dá uma olhada. Eu quero, por exemplo, aqui, ó, vou clicar na vista, vou aproximar mais ou menos aqui, ou então eu quero mostrar esse cara aqui, ou esse cara aqui, eu clico e, ó, tá vendo que ele tá gerando um círculo? É o círculo de referência. Vou deixar ele aqui só como exemplo para nós, ó. Clicou. Verifica onde você quer deixar ele. Então, eu quero deixar ele aqui, ó, que vai ser perfeito. Ó, legal. Aí nós podemos escolher a escala dele e o nome dele. Como aqui nós temos a vista de corte A, então, perfeito deixar ele como B. Em seguida, nós podemos selecionar aqui a escala. Putz, eu quero trabalhar com escala 1:1. Ou então não, vou trabalhar com uma escala quebrada. Só estou dando de exemplo, tá? 1,5, 1,5, aí, por 1, perfeito, B, e vou dar um OK. Ó lá, aí nós colocamos ele aqui. Nesse momento, eu estou dando só alguns exemplos, tá? Não estou entrando diretamente em normas, tá? Para que
a nossa conversa não se estenda muito. Feito isso, aqui é show de bola. Agora vai faltar um único detalhe assim que eu acho que pode ajudar bastante, é se nós quiséssemos, por exemplo, uma vista especial, que aqui no software é a vista auxiliar, o nome da ferramenta. Para isso, nós poderíamos vir aqui, ó, em vista auxiliar, e aí, por exemplo, vamos imaginar que eu quero uma vista a partir, ó, desse ponto de vista aqui. Ao clicar nela, você vai observar que o desenho ele vai ser rotacionado. A peça vai ser rotacionada a partir do clique que eu dei lá no comecinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou jogar ele para fora, botão direito e OK. A partir disso, nós poderíamos colocar essa vista aqui, por exemplo, em algum posicionamento, ou então poderia criar um detalhe daqui, jogar para lá, explicando que foi a vista auxiliar criada a partir de qual posição da vista. Então, isso que é interessante. Tudo que está fora da peça não vai ser incluído na impressão, apenas o que está dentro da folha aqui. Beleza? Então, eu vou deletar aqui que era só para mostrar mesmo. Sendo assim, pô, beleza, professor, colocamos linha de centro, colocamos as vistas, mas faltou, por exemplo, lista de peças, eu não sei colocar, e faltou diretamente a cota. Então, essas duas coisas, ó, eu vou jogar um pouquinho para cima. Para colocar a lista de componentes ou a lista de peças, nós vamos vir aqui, ó, em tabelas, vou clicar em cima desse menu suspenso aqui, e você vai encontrar aqui, ó, lista de peças. Ao clicar nela, automaticamente ele já traz as informações, e aí eu posso posicionar ele, se eu quero aqui, se eu quero ele aqui, ou lá em cima, ele automaticamente já se posiciona. Então eu vou pôr ele aqui, ó, perfeito. Então, ele já vem com o material que foi colocado na peça, lá no desenho 3D. A descrição não foi informada, mas falta cota. Então, como coloca a cota? Você pode vir aqui, ó, em dimensões, que é essa opção de cota automática, também ativada pela letra D de dimensão. E aí você seleciona, por exemplo, eu quero a cota desse centro aqui, ó, clico nele até esse centro aqui. Ó, ele gerou a cota, afasto. Então, vejo onde eu quero posicioná-lo e clico na tela. Olha lá, perfeito. Eu também quero colocar o diâmetro desse furo. Ó. Clico, direciono para onde eu quero, né? Qual a distância que eu quero e clico também. Professor, mas são vários furos, eu preciso colocar a quantidade de furos para não cotar todos. Nesse caso, não tem problema. É só clicar 2 vezes. Vai aparecer a janela de cota, onde nós podemos colocar algumas informações. E aqui, ó, você vai notar que tem um campo aqui, ó. Ó que legal. Ele está colocando aqui, eu posso escrever, por exemplo, espaço e escrever diretamente, ó. São 2 furos e clico fora. Ó lá. Lembrando que é só um exemplo, tá? Então, é uma opção. Então, colocar cota, basicamente, você vai fazer dessa maneira. Então, quero colocar também, professor, ângulo. Então, nós podemos vir aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Aqui, ó. Dessa linha, aí eu vou clicar na linha, tá? Não clique em ponto. Para essa linha, nós temos um ângulo aqui, ó. Então, tem um ângulo de 7 graus. Vou dar um ESC, clico seguro em cima do texto, ó, e arrasto ele para fora. Perfeito. Agora, quero colocar também, ó, dessa linha para essa linha. Olha lá, 15 graus. Aí depois a gente dá uma organizada. Show de bola. Cara, essa parte de detalhamento eu gosto muito, mas eu confesso que se a gente for falar uma aula sobre como detalhar uma peça, demora bastante. Então precisaríamos de uma série aí de detalhamento. Sendo assim, nós colocamos então as cotas. Então aqui, basicamente, é bem simples, como você pode ver. E aí, queremos mexer naquelas informações. Como que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Eu vou voltar lá na peça, que no meu caso já está aberta aqui. Ó, aqui, agora abriu. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, em cima de flange perfurada, botão direito, e vai procurar a opção chamada Propriedades. Aqui, ó. Em seguida, você vai notar que ele vai carregar uma janela de propriedades. E aí nós temos aqui, ó, número de peça, o texto dela, e eu posso mudar isso, já que nós temos o nome da peça. E nós temos aqui também descrição. E nessa descrição eu posso colocar, por exemplo, as informações gerais da peça. Então, ela é um diâmetro de 150 por 10 milímetros, perfeito, ou então barra trifilada, aí vai muito do que você precisa colocar como descrição, beleza? Nós temos aqui material, tem algumas outras opções também dessa peça que diretamente vai ser alterada lá. Então,
O que eu vou fazer agora? Saio daqui, vou salvar e agora eu volto lá para o desenho. Quando você voltar, você vai ver que não mudou nada. Fala, pô, professor, mas nem foi acrescentado. Não tem problema. Vai aparecer até aqui, ó, um aviso dizendo que foi feito alterações, atualizações e não foi passado para cá. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos subir aqui em cima, ó, no menu de acesso rápido do Fusion e é só clicar. Naturalmente, ele atualizou aqui. Ó. Show de bola, né? E de uma forma mais prática, se você quiser alterar os atributos da legenda, você simplesmente pode clicar duas vezes nela. Então, ó, clico duas vezes nela. E aqui em cima desses textos que estão na cor azul, você pode modificar e colocar da sua forma. Sendo assim, é só clicar nele. Então, por exemplo, ó, departamento, vou por aqui, projeto. Opa, o meu nome, vou mudar aqui, ó, por Eric Chagas. Aprovado por Eric Chagas. Ah, o tipo do documento. E assim vai muito do que você precisa. Então, você pode simplesmente inserir as informações e colocar as informações aqui, depois clicar em encerrar propriedades. E você vai notar que ele vai estar aqui, ó, tudo certinho, tudo bonitinho. Com isso, meu brother e minha sister, a última coisa, e agora eu prometo ser a última coisa, você pode clicar aqui, ó, em exportar. Então nós temos aqui exportar para PDF, para DWG, exportar folha como DXF, que não é o nosso caso, e muito menos CSV, pelo menos não nesse momento. Então eu vou clicar aqui em exportar para PDF. Ele vai perguntar qual folha, no nosso caso é apenas essa, porque nós podemos criar várias e várias folhas nesse mesmo arquivo. Então eu vou deixar somente folha atual e eu vou dar um OK. Agora eu vou selecionar qual o lugar que eu quero salvar. Então eu vou por aqui, ó, detalhamento flange. Quero salvar também na nuvem, na pasta, e também eu vou selecionar o lugar que eu quero salvar no meu computador. Nesse momento, eu não quero salvar no meu computador, mas você vai precisar, então deixa salvo aqui. Ó, ao clicar aqui, eu posso clicar em salvar, perfeito. E agora, naturalmente, ele vai aparecer na sua pasta e você já vai ter o arquivo em PDF. Sendo assim, então, eu espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado dessa aula. Nós viremos aí agora com várias e várias ideias e várias aulas. De qualquer forma, não deixe de se inscrever se você é novo no canal. E se você gostou, dá um like, vai ser muito bom ver que você está gostando e também te ouvir, se você tiver alguma ideia e se você quiser falar alguma coisa sobre essa aula, beleza? Sendo assim então, tamo junto brother, tamo junto sister, até mais.